Boa noite, meus irmãos. Que alegria a gente poder estar junto nesse domingo, primeiro domingo do ano, buscando a Deus, prestando culto ao Senhor. Uma alegria. Que bom que você veio. Bom também você que nos visita. Uma alegria receber você aqui conosco. Você venha mais vezes. Antes de lermos o texto para a meditação, para a palavra essa noite, eu queria perguntar para você, você tem alguma expectativa com relação à igreja para 2025? Eu gostaria de incentivar você a ter uma expectativa. E nós, como liderança, como pastores, gostaríamos de contar com a sua participação. Você esteja presente, você traga a sua família, e você privilegie quando alguém está ministrando, e quando for a sua vez de ministrar, que as pessoas privilegiem também a sua presença, né? Ou seja, não venha só no dia que você vai trabalhar, venha também no dia que você tem a oportunidade de receber, de ser ministrado. Isso é muito importante. Gostaria de incentivar você também. Pense em alguém que você pode convidar para trazer aqui na igreja em 2025. Um vizinho, um amigo, um parente, um colega de trabalho, alguém que você sabe está longe de Deus, mas está precisando se encontrar com Deus. Convide para ir numa reunião de oração. Convide jovem, adolescente para trazer aqui no sábado à noite, nas reuniões que nós teremos, se Deus quiser. Traga no culto. Você sabe que o culto público, o culto que é a reunião maior da igreja, é uma excelente oportunidade de você trazer um visitante. Não subestime o que Deus pode fazer através de um culto. Vocês conhecem o testemunho do pastor Jeremias a respeito do culto? Não sei se vocês conhecem. Há um tempo atrás circulou um vídeo do pastor Jeremias. Para quem não sabe, o pastor Jeremias é pastor da 8ª IPB de Belo Horizonte. Uma igreja muito grande, deve estar aí em torno de uns 10 mil membros já. E ele é um pastor baiano, muito animado. Nós o conhecemos nos congressos da IPI, pastor Jeremias, já mais de uma vez nos encontramos. Ele é colega do pastor Paulo Damião, colega de turma, pregou na jubilação do reverendo Paulo Damião, um pastor muito jóia, muito acessível, e hoje está nas redes sociais aí, muito conhecido. E ele conta, compartilhando com você um testemunho, para você não subestimar o que Deus pode fazer através de um culto. Ele conta que ele foi num culto com 3 amigos, estava de férias, chamou 3 amigos pastores para ir num culto de uma igreja pentecostal. Foi ele com os 3 amigos, chegaram atrasados, não tinha muito lugar para estacionar, demoraram para entrar, sentou cada um num lugar da igreja grande. E aí começou o culto, e ele presbiteriano, muito sério, muito centrado, foi numa igreja pentecostal. E logo no começo do culto, o pastor falou assim, vamos ficar em pé. Olha para quem está do seu lado, diz para o seu irmão, você é lindo. Diz que ele, muito sério assim, olhou e disse que não tinha uma pessoa muito bonita do lado dele, não. E ele olhava assim, falava meio sem jeito, você é lindo. E a pessoa olhava para ele e falava, você é lindo. E ele ficava aqui na cabeça, nossa, para que falar isso no meio do culto, né? O culto andou mais um pouquinho. Foi o louvor, depois veio um momento de ofertório. E diz que a pessoa que estava lá na frente meio que olhou assim na direção dele e falou assim, você é ladrão. E ele pensava assim, não sou. E a pessoa falava, você é ladrão, você está roubando de Deus, você tem que dar o dízimo. Não sou ladrão. Ficou incomodado com aquilo. E aí andou um pouquinho mais o culto, veio a hora da pregação. Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele falou, um texto conhecido, que bom, né? E o pregador falou, não, porque o Senhor é meu pastor e é por isso que nada me falta, e eu tenho andado, eu acredito que você tem caminhado assim também, e se nada tem faltado na tua vida é porque o Senhor é o meu pastor. E eu queria dizer uma coisa para você, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer que nada falte na tua vida? Deixe o Senhor ser o seu pastor. E ele ficou pensando, gente, não vai sair disso o sermão? Terminou o culto, encontrou os 3 amigos, ele estava lá engatilhado, né, com as críticas para fazer do culto. Chega o primeiro amigo e fala assim para ele, o que é isso? Veio alguém e falou que eu sou lindo, parecia que Jesus estava falando que eu era lindo. Já ficou meio desarmadão assim, né? Não é possível. Chegou o outro e falou assim, você acredita que eu estou roubando de Deus faz 6 meses?
e falou que eu sou ladrão, e eu estou roubando mesmo, eu não dou dízimo faz 6 meses, confessou. E o outro chegou e falou assim, que palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estava precisando ouvir isso. Ele ficou desarmadão, né? Ele veio com crítica no culto. Meus irmãos, é o culto. Quem é o centro do culto? É Deus. Então nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer através de um culto. Nós não podemos subestimar quando é o Espírito Santo que opera. Traga alguém no culto em 2025 para ser alcançado pela palavra, para receber um abraço acolhedor. Não podemos subestimar o que Deus faz através do culto, através do seu povo reunido. Contamos com a sua participação e com a sua cooperação para que essa igreja continue contribuindo aqui em Poços de Caldas para abençoar a cidade, abençoar pessoas, famílias. Amém? Crie expectativas para 2025. Nós temos expectativas muito boas para esse ano. Se Deus quiser, vai ser um ano de bênção. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Antes de ler, deixa eu contar uma coisa para você. Dizem que esse é o capítulo mais temido da Bíblia. Já gerou uma expectativa aí, né? Ou para ler ou para não ler, né? Para ir no banheiro, talvez. Não, fica aí, nós vamos ler. Mas nós vamos descobrir por que esse é o capítulo mais temido da Bíblia. Simplesmente porque ele fala algumas verdades. E eu quero compartilhar com você uma palavra em Deuteronômio 28. Apesar de ser um capítulo difícil. Olhe comigo a partir do verso 1, o que a palavra de Deus nos diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém,
que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Nós vamos até aqui. Amém. O texto não começa mal, né? Começa bem. Fala que se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente se atentar para o que Deus ensina, para a orientação de Deus, virão sobre a nossa vida estas e estas bênçãos. E a gente gosta, né? Da bênção. Você quer bênção para 2025 na tua vida? Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios? Geralmente a gente procura receitas para prosperar, não é? Nessa época do ano parece que tem muita gente buscando isso, receitas prontas. O que eu faço para prosperar? O que eu faço para alcançar a vitória? O que eu faço para conseguir triunfar em 2025? E a gente encontra, né? O Google dá muitas receitas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia tem uma receita. Aliás, a Bíblia tem a receita, o caminho, a solução para a gente prosperar. E o caminho é obediência. 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 Esse texto, ele não é muito fácil de ler. Não sei se você notou, nós viemos até o versículo 19, mas Deuteronômio 28 está entre os 20 capítulos maiores da Bíblia e tem 68 versículos. Um quarto dos versículos fala sobre as bênçãos da obediência. 3/4 dos versículos falam sobre as maldições ou consequências da desobediência. Isso é didático, é mais ou menos para o povo de Deus ler o texto, e aí ele começando a ler aqui no 15, a gente foi chegando no 19, é para a gente dizer assim, tá bom, Senhor, eu já entendi. É para obedecer. Nem precisa ir até o 68, a ideia é essa. Para a gente acordar. Não, eu já entendi, Senhor, já entendi o caminho, já entendi a direção, é a obediência, é aqui que eu vou. A ideia é essa. Mas a gente teme esse texto porque dá a impressão que, por um lado, nós encontramos um Deus amoroso disposto a abençoar. E, por outro lado, nós encontramos um Deus justo que traz castigo. Mas, na verdade, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus não é o Papai Noel que diz assim para você, se você se comportar no fim do ano, você vai ganhar um presentinho. Se você não se comportar, você não vai ganhar um presentinho. Não é isso. Deus não está barganhando com a gente. Deus não quer a minha obediência, a sua, oferecendo coisas. Capítulo 28 de Deuteronômio, meus irmãos, está renovando a aliança do povo com Deus. E se nós temos aliança com Deus, nós somos chamados a obedecer. O caminho é a obediência, não tem outro caminho. O caminho é a gente se atentar para o que Deus ensina, porque é bom, porque Ele é o Criador, porque Ele tem prazer em abençoar, porque Ele é grande, Ele nos conhece, Ele tem o melhor caminho, Ele tem a melhor direção, Ele tem a melhor palavra. Ele sabe mais que nós. Vale a pena obedecer a Deus. A intenção do capítulo 28 de Deuteronômio é renovar a aliança com Deus e chamar o povo à obediência. E dizer, olha, Deus tem compromisso com quem obedece. Deus não tem compromisso com quem desobedece. Então eu queria compartilhar com vocês 2 conclusões a partir desse texto, para que você leve para casa, para 2025,
como uma receita para a gente triunfar, uma receita para a gente vencer, já que Deus fala, olha, eu tenho compromisso com quem obedece. Eu tenho compromisso. Então, primeira dica que eu queria compartilhar com você, primeiro ensinamento. Há um preço em obedecer e há um preço em desobedecer. E Deus quer que eu saiba disso, Deus quer que você saiba disso. Evidentemente, as consequências da obediência soam mais gostoso ao nosso ouvido, né? Mas as consequências da desobediência deixam a gente de cabelo em pé. A gente vai lendo aqui, né? Que olha, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. A gente até cria uma impressão errada sobre Deus. Mas o que o texto quer mostrar é que Deus tem compromisso com quem obedece. Com a desobediência, não. Se nós nos comprometemos com Deus e optamos por obedecer a palavra de Deus, obedecer o ensino de Deus, obedecer a orientação e instrução de Deus, Deus tem compromisso com o que a gente vai fazer. Mas se a nossa opção foi o caminho da desobediência, Deus não tem compromisso com isso. Os desdobramentos são por nossa conta. Os desdobramentos da obediência, Deus tem compromisso. Deus promete, não vai faltar no teu celeiro. Você vai pôr a mão, vai dar certo. Mas se diante de nós veio uma situação e a gente optou em desobedecer, nós estamos assumindo o risco do que vem pela frente. Compreendem? Há um preço, meus irmãos, se nós optamos pelo caminho da obediência. E esse preço é Deus lapidar a nossa vida, Deus nos transformar, Deus nos melhorar, nos tornar pessoas de grandeza. Mas se nós optarmos pelo caminho da desobediência, há um preço. Há consequências. E nós precisamos saber disso. Deus quer que a gente saiba disso. Aí você pode perguntar, então, pastor, como é que a gente discerne o caminho da obediência? Como que eu vou saber o que fazer? Cá entre nós somos bem crescidinhos, né? Nós temos consciência de muita coisa. Nós temos a palavra de Deus nas mãos, nós temos a presença do Espírito Santo, as disciplinas espirituais para a gente desenvolver no dia a dia. Temos uma comunidade que coopera com o nosso crescimento. Ou seja, nós sabemos o que fazer. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós precisamos, então, fazer. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Se você levar isso para a tua casa, hoje, eu já me dou por satisfeito. A melhor forma da gente discernir, meus irmãos, a vontade de Deus e obedecer, é a gente colocar a nossa vontade, aquilo que eu quero, em sintonia com aquilo que eu devo fazer. Porque esse é o grande dilema. Quando a gente se depara com uma situação e a gente precisa fazer uma escolha, a gente é tentado a fazer aquilo que nós queremos, que o nosso coração deseja, aquilo que dá prazer. Mas quando aquilo que dá prazer não está em sintonia com aquilo que nós devemos fazer, e nós sabemos o que é, então nós estamos sendo tentados a desobedecer. Guarde isso. Você vai desenvolver esse discernimento à medida que você tem intimidade com Deus, conhece a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trazer esse discernimento para você. Você vai perceber, não, peraí, isso aqui vai me dar prazer, mas não é o que eu devo fazer. Isso aqui vai satisfazer até um desejo do meu coração, mas não é o que eu devo fazer. Quando a nossa vontade não está em sintonia com aquilo que eu devo fazer, é porque esse caminho não é bom. Mas conforme a gente vai caminhando nessa plenitude com Deus, nesse relacionamento íntimo com Deus, nós vamos discernindo, meus irmãos. E automaticamente a nossa vontade vai sendo
aquilo que nós devemos fazer. O Espírito Santo vai nos levando em direção a isso. Exemplo, Rei Davi. Há 2 episódios na vida de Davi que são os mais conhecidos. Um é grandioso, que é a vitória de Davi sobre Golias. O outro é um desastre, que foi o adultério de Davi. Davi fez uma escolha, meus irmãos. E naquele momento, ele fez o que o coração dele queria, o que o prazer levou a ele fazer, e não estava em sintonia com o que ele deveria fazer. Qual que é o resultado? Qual que foi a consequência disso? Urias morreu, o esposo de Batseba. Davi teve que esconder aquele escândalo, mas não conseguiu. Veio um profeta e chamou a atenção dele, puxou-lhe a orelha com jeito. Mas o filho daquele relacionamento morreu. Mais para frente, Davi foi traído pelo seu próprio filho, Absalão. E vem uma sequência de tragédias na vida de Davi. Davi teve que lutar contra o exército do seu próprio filho. E o seu filho morre. Porque em um deslize, meus irmãos, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez o que o seu coração queria, mas não o que devia fazer. Assim foi com Salomão. Salomão se envolveu com mulheres de outras nações que não criam em Deus, teve uma influência muito forte de outras religiões, perdeu o rumo da sua caminhada. Qual foi a consequência? Reinos divididos. O povo de Deus sofreu por causa disso. Jonas, Deus falou, vai para cá, Jonas foi para lá. Deus teve que ir atrás do Jonas, trazer ele de volta. Qual foi a consequência daquela ida? Tempestade, naufrágio, foi parar na barriga do peixe, só foi afundando, até Deus trazer ele de volta. Deus tem compromisso com a obediência, meus irmãos. Esses homens, Davi, Salomão, Jonas, eles tiveram que lidar com a consequência da desobediência. Então a palavra de Deus nos chama, em 2025, para a gente caminhar em obediência. Por quê? Porque assim a gente triunfa, assim a gente prospera, assim Deus tem compromisso com o que a gente faz. Se a gente sonha com Deus, em obediência a Deus, querendo honrar a Deus, Deus tem compromisso com isso. E não pense que é algo penoso, algo difícil, custoso. Ao contrário, a gente faz isso por amor. Jesus diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é custoso, meus irmãos. Ao contrário, é bênção, é dádiva, é privilégio a gente ter a orientação de Deus e poder seguir num caminho bom que Deus traz para a nossa vida. Saiba que há um preço em obedecer a Deus e você vai se tornar uma pessoa de grandeza se você obedecer a Deus. Se você trilhar esse caminho, você vai ser lapidado, vai ser transformado, o Espírito Santo de Deus vai te tornar maduro. Você vai ser honrado pelo Senhor, porque Deus honra a obediência. Mas saiba que há um preço em desobedecer a Deus. E a gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Um dia, lá pelos meus 11, 12 anos, não lembro direitinho, tinha um vizinho nosso lá, minha mãe vai lembrar, o Edgar. Não era uma companhia muito boa, não. Meu pai falou assim, eu não quero vocês andando com o Edgar. Eu e meu irmão. Minha irmã era menorzinha, 8, 9 anos ainda, né? E aí, na época não tinha celular, o que a gente fazia? Jogava bolinha de gude. E quem que bateu no meu portão à tarde? A gente estava sozinho em casa, pedindo para jogar bolinha de gude, porque a gente tinha um campinho de bolinha de gude na frente de casa, não era tudo cimentado ainda. O Edgar.
Vamos jogar bolinha de gude? O que eu e meu irmão pensamos? Mamãe está trabalhando, papai também, a Débora está na escola, vamos jogar bolinha de gude com o Edgar. Estava trancado o portão, a gente não tinha chave. O Edgar pulou o portão e foi jogar bolinha de gude com a gente. Ficamos lá. Dali a pouquinho, quem que eu olho descendo o morro na rua da minha casa? Meu pai. Pensa, meus irmãos, naquele suor que desce aqui assim da nuca, vai até lá embaixo. E a primeira pessoa que meu pai viu foi o Edgar. Abriu o portão, convidou o Edgar para se retirar. Tá? Meus irmãos, foi a última vez que eu apanhei de vara. Foi a última vez. Pergunta, eu esqueci da surra? Nunca mais. Porque a desobediência tem um preço. A desobediência tem um preço. E honrar pai e mãe também tem preço. Tem promessa. Tem promessa. Nunca mais esqueci, meus irmãos. Tem um preço. A obediência tem um preço e é um preço bom. É dádiva, é bênção. É Deus ajudando, é a segurança do Senhor, é a proteção, é a direção, porque Deus tem compromisso com quem obedece. A desobediência tem um preço. E é tragédia. É consequência ruim. É perda. Não vale a pena. 2025, obedeça a Deus para você prosperar, para você ir mais longe, para você conquistar mais. E eu não estou falando aqui só de números, não, de dinheiro. Estou falando para você se tornar uma pessoa melhor, mais madura, próspera em casa, como esposo, como pai, como vizinho, como filho, amigo, irmão em Cristo. Para você crescer, para você ser abençoado, para Deus usar a sua vida. Deus tem compromisso com quem obedece. Amém? Segunda e última lição que eu compartilho com você é a seguinte: sua integridade diante de Deus é mais importante que a sua imagem diante dos homens. Vou repetir. A sua integridade diante de Deus é mais importante que a sua imagem diante dos homens. Por que eu falo isso? Porque esse texto está impelindo, está incentivando, está colocando no coração dos servos e servas de Deus a necessidade de obedecer. E obediência, meus irmãos, é uma questão de integridade. Integridade. Nós não obedecemos por medo. Nós não obedecemos porque somos coagidos a obedecer. Nós obedecemos a Deus porque entendemos que Ele nos ama e que Ele tem o melhor caminho. E quando nós trilhamos o caminho da obediência, nós vamos... Deus, o Espírito Santo, todo esse processo de vida com Deus vai nos tornando pessoas íntegras. E é com isso que nós devemos nos preocupar, não com a imagem que nós temos diante das pessoas. A nossa integridade diante de Deus é muito mais importante do que a imagem que a gente tem diante das pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós somos tentados a desobedecer diante dos homens, desobedecer a Deus diante dos homens, para a gente passar uma imagem de que nós pertencemos àquele grupo, de que nós somos também, nós pensamos assim, fazemos isso e aquilo. Mas vai chegar alguns momentos da vida, meus irmãos, que nós vamos ter que tomar essa decisão. A gente criar uma imagem diante das pessoas ou obedecer a Deus? Não é? Juventude passa muito por isso, adulto também passa por isso. Sabe quando chega aquela proposta indecente, e você fica assim, nossa, quanta vantagem eu vou ter nisso. Não é? Ficamos pensando, ficamos até indecisos. É possível, meus irmãos, a gente cultivar uma aparência de obediência. É possível. Mas deixa eu te falar, aparência de obediência é desobediência.
é possível a gente cultivar diante dos homens uma obediência parcial a Deus. Mas deixa eu te falar também que obediência parcial é desobediência. Não tem meio termo. Ou a gente obedece ou desobedece. Ou a gente caminha com Deus e aceita a orientação de Deus, ou a gente trilha outro caminho. Mas no que diz respeito à obediência a Deus, não é aos homens que importa que a gente seja visto, mas a Deus. A Deus. Por isso, o momento que mais revela a nossa integridade é quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo. Quando só Deus sabe o que a gente está fazendo. É esse momento que revela quem nós somos de verdade. Quando os únicos olhos sobre a nossa vida são os olhos do Criador. E se a gente teme ao Criador, nós sabemos o que escolher. Ali, nós vamos demonstrar a nossa integridade. Ô pastor, mas não pode errar? Pode, nós somos pecadores. Isso é fato. Isso é fato. Vamos voltar no Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, foi reconhecido assim pela Bíblia. Mas ele adulterou, pastor. Mas o homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, não é um homem sem pecado. É um homem que chora quando peca. Uma mulher segundo o coração de Deus não é uma mulher sem pecado. É uma mulher que chora quando peca. É uma mulher que reconhece, é um homem que reconhece: eu errei. Que mal eu fiz para mim. Como eu agredi o meu Deus. Como eu machuquei as pessoas. Integridade também faz parte do processo. Na hora que a gente tropeçar, vacilar, derramar lágrima, quebrantar o coração diante de Deus e reconhecer: eu errei. Eu errei. Isso também é parte da integridade. O que Davi fez manchou a sua integridade. Mas o que fez a Bíblia reconhecer que ele era um homem segundo o coração de Deus foi a capacidade de se arrepender. Foi que ele chorou quando ele errou. E quando a gente lê o Salmo 32, quando a gente lê o Salmo 51, nós percebemos que Davi chorou. No Salmo 32, Davi fala: os meus ossos estavam envelhecendo por dentro, eu estava morrendo por dentro, carregando esse pecado. Mas nós precisamos saber, meus irmãos, que o prazer sem integridade mata. Foi assim com Davi. Por isso, cuide da sua integridade em 2025. Cuide de quem você é, mais diante de Deus do que diante das pessoas. Quem é você? A real credibilidade vem da integridade. Então cultive. O melhor caminho para a gente cultivar a integridade, nos tornarmos pessoas íntegras, de grandeza, é a obediência. É submeter à vontade de Deus. Então eu compartilho com você: o caminho da vitória é o caminho da obediência. O caminho do triunfo é o caminho da obediência. Deus tem compromisso com a obediência. Se você quer triunfar em 2025, trilhe o caminho da obediência a Deus. Fuja daquelas propostas tentadoras. Quando chegar aquela oportunidade, você ter um dinheiro ilícito na tua mão, demonstre integridade. A Deus primeiro, mas aos homens também. Quando você tiver a oportunidade de sair por cima de alguém, demonstre integridade. Saiba que tem um preço a obediência e a desobediência também. Com muito amor, meus irmãos, Deus traz essa orientação para o seu povo, para renovar a aliança, e o seu povo poder caminhar desfrutando de bênçãos, desfrutando de um futuro promissor. De um futuro promissor. Como nós evitaríamos problemas lá na frente, se a gente obedecesse mais hoje? Muitos problemas. Então eu incentivo você, em 2025, a ter uma caminhada de obediência a Deus, de obediência à sua palavra, para você prosperar pessoalmente, na sua vida pessoal, como pessoa, diante de Deus,
para você crescer, amadurecer, para você prosperar dentro de casa, no seu trabalho, naquele plano, sonho que você tem. Obedeça a Deus. Deus vai ter compromisso com o que você vai fazer, com o que você vai empreender. Obedeça a Deus. Coloque isso como objetivo na tua vida. Obedecer não é um assunto para de vez em quando. Ao contrário, nós temos aliança com o Senhor, então nós precisamos obedecer. Somos chamados a uma vida de obediência. Que Deus abençoe a sua vida. Que eu e você tenhamos condição de obedecer, queiramos obedecer. Que a gente evite a desobediência, o pecado. Feche teus olhos, quero orar com você. Quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Você tem obedecido a Deus? Ou tem alguma coisa para ser ajustada na sua vida? Alguma área da sua vida está precisando ser entregue diante de Deus, submetida à orientação dEle? Ou você tem alguma desobediência, algo que não agrada a Deus? Coloque-se diante de Deus também. Confesse esse erro, esse pecado. Busque a sua integridade agora com Deus, para que você caminhe em 2025 em integridade. Coloque diante do Senhor. Se você tiver algum erro, um pecado, algo a resolver, algum problema com alguém, peça a direção de Deus para resolver isso. Não empurre com a barriga em 2025. Problemas, desavenças. Precisar chamar alguém para conversar, chame. Precisar perdoar alguém, perdoe. Para pedir perdão, peça. Não carregue problemas, pecados, desobediência. Comece a cultivar a sua integridade aqui, agora. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra nos chama a uma vida contigo, uma vida de obediência, Deus. E nos alerta o perigo da desobediência. O perigo de não fazermos a Tua vontade, não agradarmos o Teu querer. O perigo de vivermos debaixo da nossa consciência e não da Tua orientação, Pai. Por isso, toma o Teu povo aqui reunido nessa noite, no primeiro culto desse ano, Pai. E renova em nós a Tua aliança. Renova em nós a caminhada, Senhor Deus, em um compromisso que nós sabemos que o Senhor tem conosco, que nós queremos ter contigo também. De obedecer a Tua orientação, de cumprir o Teu querer, de dar ouvidos à Tua palavra, para que em 2025 os nossos compromissos sejam os Teus compromissos, para que em 2025 os nossos empreendimentos sejam os Teus, os nossos planos sejam os Teus também, Pai. Toma a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Se há alguém precisando resolver alguma pendência, alguma desobediência, algum pecado, Pai, ministra o perdão, a cura, em nome de Jesus. Mas leva-nos, Senhor Deus, para 2025, dispostos a Te obedecer. Ajuda-nos, traz discernimento, que o Espírito Santo fale conosco, que o nosso querer esteja em sintonia com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.